Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online do Ministério Fundamentados da nossa amada IEAB Goiânia, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, campo aqui de Goiânia. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e não conhece a nossa igreja, clique no link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso grupo de estudos no WhatsApp para você tirar suas dúvidas e ficar mais próximo aqui da gente também. E você, meu irmão, que já pertence ao nosso grupo de estudos, já deixa suas dúvidas ao final da aula lá no grupo e saiba que nosso material de apoio vai ser postado logo abaixo aqui da aula e eu quero que vocês aproveitem muito essa aula que vai ser bem dinâmica, que eu vou trazer para vocês um panorama da Bíblia sem confusão e para você se situar do que é a Bíblia, o que você tem nas suas mãos aí, uma biblioteca maravilhosa para que você cresça aí em conhecimento, para que você cresça no seu devocional e que você esteja cada dia mais próximo de Deus e saber que estudar a Bíblia, buscar a Deus é uma forma de você estar mais próximo dele, sabendo exatamente o que a palavra dele diz, o que a palavra dele pode te abençoar. E na aula de hoje eu quero trazer para você a concepção de que a Bíblia ela não é um amontoado de livros, ela é uma história única e com definições muito especiais sobre tudo aquilo que ela traz de conhecimento. E agora aqui na tela vai ter um slide para vocês entenderem a sequência de Deus criando o mundo, o homem caindo, Deus prometendo, Cristo vindo e Deus restaurando. Todos esses pontos, como vocês podem ver aí, tem as referências bíblicas ao lado para que vocês possam ler a sua Bíblia aí, pegar a sua Bíblia e entender o que cada uma dessas referências vai poder fazer aí com vocês. A Bíblia, como vocês sabem, ela é dividida em dois blocos, o Velho Testamento e o Antigo Testamento. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que o Antigo Testamento é a época da lei, é a época que apenas Deus Pai comandava, é onde era tudo a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente, e que isso deve ser descartado e nós devemos usar apenas o Novo Testamento. Só que, na verdade, um complementa o outro. Quando Jesus fala que ele veio para cumprir as profecias, ele veio para cumprir rituais em que eram para aquela época e que ele veio e cumpriu. Hoje nós, com o estudo e com a estruturação do Antigo e do Novo Testamento, nós entendemos coisas que eram para aquela época, quando nós pegamos para observar sacrifício de animais, alguns costumes daquela época que não se aplicam para hoje e coisas que Cristo veio e reforçou, como o dízimo, como coisas que hoje nós temos na igreja, em que eram daquela época, mas que nós realmente precisamos continuar seguindo. Quando você olha aí a sequência do Velho Testamento e o que tem no Novo, nós vemos que realmente um complementa o outro. Você vai ver aqui na sua tela agora o slide do que o Antigo Testamento fala e do que o Novo Testamento fala. No Antigo Testamento fala sobre a criação, a queda, sobre a história de Israel e sobre os profetas anunciando a vinda de Cristo. Já o Novo Testamento é um resumo geral sobre o que Cristo fez, a fundação da igreja e como ele deixou pessoas com cartas específicas para que nós pudéssemos aplicar hoje para a igreja, para os irmãos, para o cuidado das pessoas e para a administração da igreja. No Novo Testamento fala sobre a vinda de Jesus, a salvação acontecendo na crucificação, a igreja nascendo ali a partir de Atos dos Apóstolos e a esperança final que Cristo nos deixa quando ele sobe. Ali no livro de Atos, quando Jesus é assunto aos céus e ele deixa a promessa de que ele voltaria, é a esperança final, como vocês estão vendo aqui no slide. E para que você possa se situar aí, eu vou colocar o slide para que você entenda como a nossa Bíblia é organizada. A Bíblia ela é organizada em lei, históricos, poéticos, profetas, evangelhos, cartas e apocalipse, todos nessa sequência. Vamos falar um pouquinho da lei? A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, nos quais uma criança de 12 anos do judaísmo precisa ter decorado a lei ali em Gênesis, que fala um pouco da criação, um pouco dos patriarcas, Êxodo, que fala das pessoas que foram escravizadas no Egito e que saem do Egito e começam sua peregrinação pelo deserto.
O livro de Levítico, que começa a falar ali quando Moisés está instituindo os rituais, quando Moisés unge Arão e seus filhos como sacerdotes para começar a executar os rituais ali de sacrifício e as pessoas começam ali a adorar a Deus realmente. O livro de Números, que fala muito sobre a genealogia e o recenseamento do povo, fala da quantidade de pessoas por tribo, fala um pouco do recenseamento e da genealogia das tribos ali, falando sobre os principais nomes, a raiz principal de cada tribo. E o livro de Deuteronômio é meio que um reforço da lei e uma atualização de alguns costumes e de alguns mandamentos que Deus colocou ali, que vieram os 10 mandamentos como base principal e tem vários outros mandamentos que estão ali presentes em Deuteronômio. Os livros históricos falam um pouco sobre a história do exílio de Israel, os povos que perseguiram a nação de Israel e aquele ciclo que eu falei para vocês na última aula. Israel se apostatava, ele sofria com a opressão de outros povos, era escravizado, era levantado um juiz, um profeta ali para poder trazer Israel novamente para a adoração do verdadeiro Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e depois disso acontecia novamente o ciclo por várias vezes. Se a gente for estudar especificamente, se vocês quiserem trazer isso para o nosso grupo de estudos ali, essa vai ser a nossa primeira tarefa de casa. Entender quantas vezes Israel viveu esse ciclo de apostasia, opressão de nações estrangeiras e um Salvador é levantado, e quando o Salvador é levantado, as pessoas voltam a adorar a Deus e elas são libertas da opressão daquele povo. Os livros poéticos, principalmente o livro de Jó, Salmos e Provérbios, são livros que trazem muita sabedoria e trazem para você ali uma forma de adoração. Uma das dicas que eu quero deixar para você agora é você usar esses livros ali no início do seu devocional, para você ler ali um capítulo ou dois, para você abrir o seu devocional, para depois pegar leituras um pouco mais pesadas, que são os livros ali da lei, os livros mais difíceis de ler, livros históricos, e finalizar com a leitura dos evangelhos. Pelo menos é assim que eu faço, dá muito certo para mim e foi assim que eu consegui ler a minha Bíblia toda pela primeira vez. Então aí, dicasinha de devocional no meio da nossa aula hoje. Quero trazer para vocês também falar um pouco dos profetas, começa ali em Isaías e vai até Malaquias, profetas maiores e profetas menores, que são as divisões dentro dos próprios profetas. Quando a gente começa a ver e ler esses profetas, nós vemos a quantidade de profecias que já estavam ali a respeito da vinda do Messias, explicando como que ele viria, de onde ele viria. E quando a gente entende que os profetas, a organização da nossa Bíblia atual, ela é tão maravilhosa que assim que acaba as profecias ali sobre o Messias, começam os evangelhos. E os evangelhos, como eu disse, eu acho que eu pincelei um pouco sobre na última aula, são 4 biografias que falam sobre a história de Jesus como um todo. Tendo ali Mateus retratando Jesus como o Rei dos Reis, o Filho de Deus realmente, e ele fala no início do seu evangelho sobre a genealogia de Jesus, a precisão que foi do nascimento, da criação do primeiro casal ali, que Jesus veio desde a raiz de Davi até chegar em Jesus. São gerações específicas ali, contagens específicas até chegar em Jesus. O Evangelho de Marcos, que retrata Jesus como um servo sofredor, que era foi escrito para o povo romano, para o povo grego. Então é um povo muito prático que precisava entender o sofrimento de Jesus. E o Evangelho de João, que trata Jesus como o verbo vivo mesmo, Filho de Deus, aquele que operou milagres, aquele que fez maravilhas. E que justamente no Evangelho de João a gente vê João falando que Jesus falou o seguinte, que nós faremos maravilhas ainda maiores do que ele. E seguindo no Novo Testamento, fala um pouco das cartas pastorais de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João. Paulo, na verdade, ele foi um dos maiores escritores do Novo Testamento e traz muita instrução para a igreja. As cartas de Paulo, hoje, nós lemos uma aplicabilidade muito boa para nós como igreja hoje. E para finalizar a nossa Bíblia, nós finalizamos com a revelação. Quando nós vemos o original do nome desse livro, o Apocalipse, que para nós o significado literal é fim dos tempos,
O significado original, quando nós pegamos a Bíblia em inglês, esse livro ele se chama Revelation, que é revelação sobre o que acontecerá ainda, sobre profecias que estão se cumprindo nos nossos dias hoje e sobre coisas que estão acontecendo e nós podemos ver no nosso dia a dia acontecendo, porque a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante e tudo que está escrito nela ou aconteceu ou acontecerá. Como nós falamos na última aula, a Bíblia ela é uma seta que aponta exclusivamente para Jesus e para o seu plano de redenção. Então, como vocês verão no slide agora aqui, tem uma sequência, uma linha do tempo para essa redenção. Na criação, queda, promessa, a promessa do Cristo, a promessa do Salvador, Israel, o Cristo, a igreja e a nova criação. A Bíblia ela é sobre isso. Ela é Deus resgatando o povo dele para si. Nós, como Israel por adoção, adotados pelo sangue de Cristo, Israel, que foi um povo criado no qual o plano original, antes da corrupção do povo, era que o povo de Israel fossem aqueles a anunciar o evangelho. Como vocês vão ver no próximo slide aqui, a pergunta em foco é: Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? E a resposta é simples: não. Deus não mudou, a forma de Deus tratar com seu povo mudou, porque existe hoje, Jesus foi o nosso porta-voz, Jesus ele começou a explicar a vontade de Deus para as pessoas e hoje nós temos o Espírito Santo que fala conosco. Então Deus não mudou, ele apenas deixou que a sua justiça, que foi toda explicada no Velho Testamento, ela recaísse sobre Jesus e Jesus levasse os pecados do povo, porque o povo, na verdade, ele era um povo corrompido e hoje ainda nós nos corrompemos. Então hoje a forma em que Deus enxerga o pecado é a mesma forma que ele enxergava no Velho Testamento. Hoje a forma que Deus lida com o pecado é a mesma forma, porém a forma que Deus enxerga o pecador é através do sangue de Cristo. Hoje Cristo ele criou um véu que é o véu da salvação. Quando nós tomamos posse desse sangue nas nossas vidas, essa salvação acontece. Como vocês estão vendo no slide aí, Deus não mudou, apenas o plano de salvação, ele aconteceu e avançou. E eu quero deixar um texto base aqui no final da nossa aula, Lucas capítulo 24, versículo 27, que diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou que dele constava em toda a escritura. Quando Jesus fala disso, ele estava falando que a Bíblia inteira apontava para ele. Quando lá em Lucas ele está falando a respeito dele mesmo. Então, o plano de redenção, ele aconteceu em toda a Bíblia. Como eu falei para vocês, vou deixar até depois uma imagem que eu pedi para a IA gerar sobre o templo, o tabernáculo. Todo o tabernáculo, a estrutura do tabernáculo, quando a gente passar desse mini curso, eu quero falar um pouco sobre isso. O tabernáculo ele era uma forma em que já estava sendo predita que Jesus morreria na cruz e que ele lavaria os nossos pecados. Então o plano de redenção, essa carta de amor que provavelmente está na sua mão aí agora. A Bíblia ela é uma carta de amor maravilhosa. Então quando nós começamos a ler a nossa Bíblia e entendemos toda essa estrutura, eu deixei essa dica para vocês no devocional, para que a Bíblia ela se torne algo mais fácil de ler. Mas quando nós entendemos que toda a Bíblia, quando a gente pega ali na lei, Deus explicando o que era a vontade dele, o que era melhor para o povo, porque quando nós entendemos as coisas que aconteciam naquela época, a lei ela foi para aquela nação, para que a nação fosse uma das nações que mais tivesse uma expectativa de vida alta em suas crianças, que os seus velhos realmente fossem aqueles que vivessem mais tempo, porque todas essas regras que nós vemos ali no livro de Levíticos, no livro de Deuteronômio, são regras que, se você observar e prestar atenção, são regras sanitárias. Muitas pessoas falam sobre o machismo, que a mulher tinha que ficar excluída por 7 dias, quando nós vemos que a sociedade era uma sociedade brutal naquela época. Separar a mulher menstruada por 7 dias era uma forma de zelo, de cuidado de Deus, fazer com que as mulheres ficassem ali no momento em que ela está mais fragilizada, em que naquela época os homens eles não tinham muita noção do que era cortesia, amor com a esposa. Ele separar e dizer que a mulher estava imunda era um cuidado de Deus, fazer com que ela não pudesse ser tocada no momento mais frágil do mês dela.
Então, quando nós começamos a ler a nossa Bíblia, realmente entendendo a essência da forma que ela trata, hoje nós trouxemos nessa aula um panorama geral, justamente para que você entenda que não devemos pular nada. Nós podemos sim ler um pouco ali no Novo Testamento, aí quando a gente se cansou um pouco, a gente vai ali nos profetas, lê um pouco da lei. Eu vou dizer para vocês que a parte mais cansativa da Bíblia realmente é a lei, é o recenseamento, são os números ali, a genealogia, mas nós temos vários livros de blocos diferentes ali, os livros poéticos, os evangelhos, que são as histórias mais objetivas, justamente para que você entenda que você precisa ler tudo. Você precisa absorver o máximo de conhecimento a respeito do Deus que você serve. Então hoje nós precisamos entender, nessa aula de panorama geral da Bíblia, que você precisa ler a sua Bíblia como um todo, como uma história geral, como entender cada momento de ler a lei, ler os profetas, ler as cartas pastorais de Paulo. Então entenda que essa aula é justamente esse final dela, essa conclusão é para que eu gere em você uma vontade de ler a sua Bíblia, de ler ela ali todos os dias, porque vai chegar um momento que se você ler 2, 3 capítulos por dia, você vai conseguir ler ela toda. Então, ore, sempre no início do seu devocional, ore, peça a Deus ali, Senhor, tira de mim todo o sono, tira de mim toda a preguiça, me dá determinação, porque realmente no início vai ser algo muito difícil, vai ser algo muito pesaroso, mas depois que você começa a ler, a entender a essência de tudo isso, vai se tornar algo prazeroso. Quero pedir a você que deixe aqui no grupo do WhatsApp a sua dúvida. Se você está aqui no YouTube e não conhece a nossa igreja, não conhece o nosso grupo, eu quero te convidar novamente a fazer parte do nosso grupo de estudo. O nosso material de apoio vai estar ali. Semana a semana nós vamos estar alimentando o grupo e respondendo todas as dúvidas. Muito obrigado e até a próxima aula.